Depois da reunião da ECPB, foi criticado que cliente precisa obedecer à Torá. Mas cliente adulto precisa ter bem conhecimento de Torá, porque esta é a base da vida cristã. Para mim, para falar completo de Torá, desses 5 primeiros livros, antigamente, não falhava. É muito para uma pregação. Nós vamos ver o que o apóstolo Paulo diz em Hebreus 5:12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torna a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Cristão adulto entendi a Torá e observá-lo. Por isso, eu gostaria para explicar por que cristão adulto precisa obedecer à Torá. O que significa isso? Vamos começar agora com a leite, ou base da Torá. Nosso Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 5, versos 16: não quiseis que vim destruir a lei, os profetas. Não vim a orrocar, mas cumprir. Jesus Cristo foi na terra para cumprir a lei, a Torá. No Antigo Testamento, o israelita precisa levantar sacrifício depois ele ou ela pecou. Nosso Jesus Cristo é o único perfeito sacrifício. Hoje os dias não precisa mais o sangue de um animal inocente. Hoje é o sangue de Jesus Cristo que purifica o crente. Vamos ver o que significa a Torá. Começando em Gênesis 3, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, Eva e Adão, e conheceram que estavam nus, e coçaram folhos de figueira, e fizeram para si aventais. Depois Adão pegou, ele e Eva descobriram que eles estavam nus, e eles usaram folhos de figueira para cobertura, mas isso não tira o pecado. Isto não dá a perdão. Em Gênesis 3, versos 21, Deus corrige: e fiz o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de pelos e os vestiu. Deus matou animal inocente, e com este sangue foi removido o pecado.
Esta lição foi ensinada ao Caim, pelos seus pais. Mas o Caim, ele continuar para dar uma oferta de frutas, que desprecia ao Deus, porque ele não quis saber de sangue. Hoje, os dias, tem cristãos que aceitam Jesus Cristo como Salvador, mas continuar com a vida que eles viveram. Eles não quis para saber do sangue de Jesus Cristo, de uma vida cristã. O cristão não pode continuar como um filho na carne. Ele é novo nascido. Ele foi de vida de carne para um filho cristão, um filho espiritual. Ele precisa aceitar que ele é um pecador, que ele precisa cada dia o perdão, que ele precisa viver sob controle do Espírito Santo. Mas eu não sou pecador. Como nós podemos dizer isto? Se o apóstolo Paulo diz, eu faço que eu não quero fazer, porque o pecado vive a mim. Então, quem somos? Nós não somos pecadores. A Bíblia fala em Romanos que nós precisamos viver uma vida sem pecados. Contradição? Não. Assim como nós vivemos uma vida sem pecados, cada vez quando você pegar, imediato pedir perdão a Jesus Cristo. Deixa o sangue de Jesus Cristo limpar. Deixa o Espírito Santo. Você pegou. Você precisa confessar. Confessa seu pecado. É a base de vida cristã. Por quê? Porque o corpo de crente é um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, versos 16. Não sabeis, vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. E você é um sacerdote. 1 Pedro 2, versos 9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. É outro significado, sacerdote. Nós encontramos essa na Torá. O início do sacerdote do tabernáculo e do templo. Um crente é um sacerdote. E sem conhecimento de Torá é impossível para saber as funções, o serviço de um sacerdote, de um crente adulto. Primeiro, Lucas 1, verso 23. Eu se deu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. O que aconteceu lá, em Lucas 1? O sacerdote Zacarias esteve no templo, e no templo ele teve encontro com o anjo Gabriel. O anjo dá uma muito boa mensagem a ele.
Ele desistia ao serviço? Não. Ele não corre na sua casa para falar essa boa mensagem à sua esposa. Ele fica no seu serviço. E depois, os dias do seu serviço completou, ele foi. Assim, é um tempo determinado para o serviço do sacerdote. Este tempo para o crente significa 24 horas por dia, cada dia por ano, até morte. Só depois da morte, só depois ele está no céu, ele pode descansar, mas não antes. O que mais? O sacerdote, antes ele possa começar o serviço, ele precisa ser limpo, sem pecado. Assim, confessa cada pecado. O crente precisa confessar cada pecado e limpa com o sangue de Jesus Cristo. Ele não pode continuar com pecados. Efésios 4, versos 30 diz: não entristeças o Espírito Santo de Deus. Está repetido em 1 Tessalonicenses 5, verso 19. Não extingais o Espírito Santo, que dado de sua vida cristã. O sacerdote era o mediar entre o israelita e Deus. O israelita que pecou, ele foi como sacrifício para o altar, confessou seu pecado e ofereceu seu sacrifício. O cristão, ele ou ela precisa falar com o nome o que ele ou ela fez errado, para ficar limpa, para viver uma vida cristã sem pecados. Se ele ou ela não confessa, continuar para estes pecados, não confessa, o pecado fica acima dele ou dela. Continuar e esquecer ao Espírito Santo, continuar com a vida na carne e extingue ao Espírito Santo. O Espírito Santo não alerta mais para pecados. E você pode pedir sua vida na céu. Seja cuidado. Seja um mediar. O que significa mediar? O sacerdote mediar entre o pecador e a israelita e Deus. Assim, o cristão mediar entre os pecadores e Deus, o Pai, por meio de Jesus Cristo. Como? Por meio da oração. Ora para a sua família infiéis. Com nome: Edward, Edgar, Priscila, Salete, Francisco, Davi, pelo nome. Seus vizinhos infiéis, seus colegas infiéis. Cada pessoa que Deus dá no seu coração. No meu caso, são atores e atrizes de filmes, na televisão, pessoas que eu encontrar no ônibus, pessoas às vezes que eu nem conheço. Mas Deus diz: ora para eles. Eles precisam de Jesus Cristo como Salvador. E
não é uma vez. No meu caso, eu levo eles, há mais de 100 pessoas, quase diariamente ao trono de Jesus Cristo. Anos e anos. Mas também ora para o governo de Israel, o governo do Brasil, o povo israelita, a situação do Brasil, muitas coisas que Deus possa dar no seu coração que você está assistindo nacional. Você pode visitar meu site, oração e ora é. Quer explicar melhor o que eu estou falando, porque aqui não dá. Que mais? O sacerdote precisa comer do pão de mesa, que quer dizer que o cristão precisa ler cada dia a Bíblia. E não é ler igual você lê um livro, um romance. Também está explicado no meu site. Lê sua Bíblia. Que mais são os serviços de sacerdote? Ele precisa cuidar de luminária. Levítico 24, verso 1. Ordenar aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. O azeite precisa ser puro, significando sem impureza. O cristão precisa ser puro, cheio do Espírito Santo, porque o luminária não pode esquentar e precisa ser sem fumaça. O crente precisa ser cheio do Espírito Santo, acender continuamente. Cuidado de noite até manhã, 24 horas por dia. Ele ou ela, o cristão adulto, precisa ser cheio do Espírito Santo, sob o controle do Espírito Santo, para acender as lâmpadas continuamente. Os infiéis precisam ver Jesus Cristo na nossa vida. Nós precisamos mostrar os frutos do Espírito Santo. Galátias 5, verso 22. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tem muito mais, mas não dá para falar aqui. Assim, vamos falar com as outras coisas mais importantes. Um sacerdote somente pode casar-se com uma virgem. Levíticos 21, 13 até 14. Um crente não pode ter uma relação sexual antes do casamento. Ambos, mulher e homem, precisam ficar virgem. E somente podem casar-se com um outro crente com igual nível espiritual. 2 Coríntios 6, verso 14. Não pode prender-se a um jugo desigual, o que mais a Torá ensina. Tem o Abrão que mediar em Gênesis 18 por Sodoma e Gomorra.
o crente precisa mediar por Brasil pela tudo ou mal, ou grande quantidade de frutos com violência, assassinos, corrupção, vidas na carne dos crentes, espiritualismo, pedofilia e muito mais. O que mais a Torá ensina? O Abraão, ele pegou seu dízimo. Hoje os dias é muito necessário os dízimos para evangelizar, para pregar o evangelho. Pagar seu dízimo, porque também visite meu site. Abraão esteve um homem de fé. Hoje os dias o crente precisa andar com fé para ser Deus. O crente não pode ser bêbado. Gênesis 9, 21 e 22. O cão foi o pai que foi nu. Depois ele esteve bêbado. Ele não soube mais o que ele esteve fazendo. Hoje os dias, muitos cristãos banham nu com seus filhos. Isso não pode acontecer. Gênesis 25, verso 31. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E Esau vender. A lição para o crente: não vende sua relação da sua vida aqui na terra é muito curto, comparado para a vida eterna no céu. Não viver uma vida em carne, sem os frutos do Espírito Santo. Em Deuteronômio 6, versos 6 a 9, tem estas palavras. E estas palavras que hoje te ordenou estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas palavras assunto em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testemunhas entre teus olhos, e as escreverás nos umbros de tua casa e nas tuas portas. Israelito tem aqui a lei, também na porta de sua casa, você está vindo a lei. É a responsabilidade de pais cristãos para ensinar a Bíblia, a vida cristã. Falar de normas e falar de valores de vida cristã. E não é só para falar. Dar o exemplo que seus filhos estão vendo a vida cristã dia a dia. Dia aos dias que eles estão vendo os frutos do Espírito Santo. Que suas palavras não é só palavras, mas que você praticar o que você está falando. Seja um exemplo. Deixe também os infiéis ver a vida de Cristo, de Jesus Cristo na sua vida. Seja honesto. Fala de Jesus Cristo. Fala de salvação. Fala de vida
depois morte. A Torá, no Antigo Testamento, é cheia de exemplos. De exemplos ruins, de exemplos bem. Essa ser uma lição para nós cristãos. A Torá ajuda-nos para crescer, para ser cristão adulto. Outra coisa, Levítico 7, versos 26 e 27. Em todos os lugares onde moram os israelitas estarão proibidos de comer o sangue de animais ou de aves. Quem comer sangue será expulso do meio do povo. Por quê? Porque a alma está no sangue. Levítico 17, verso 11. Jesus Cristo demorou seu sangue na cruz para libertar o cristão de seus pecados. Observar o sangue. Também, em Levítico 20, versos 18, está escrito que homem não pode ter uma relação sexual, não pode unir com sua esposa quando ela está menstruando, quando ela tem sua menstruação. Ok, está perto de terminar. Na igreja tem muito aleluia, amém, graças a Deus, quando infiel aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Este é sério. Porque depois ele ou ela fica sozinho. Não está acompanhado. Isso é errado. Marcos 1, vers 5 diz: eles confessavam os seus pecados. Quando infiel diz: gostaria de aceitar Jesus Cristo, primeiro ele ou ela precisa confessar que ela é pecador. Confessa que ela precisa de Jesus Cristo como Salvador. Que ele ou ela não é capaz de liberar dos seus pecados. Olha para o cerimônio em Levítico 9 de sacerdote. O sacerdote primeiro precisa se limpar do pecado. Hoje, os dias, o sangue de Jesus Cristo liberar do pecado. Depois, infiel aceita Jesus Cristo como Salvador. É a responsabilidade da igreja para ensinar o que significa para ser cristão. Para explicar por que ele é cristão. Começa com a criação da terra. A obra de Jesus Cristo na cruz. E por que esta esteve necessário? Que depois ele aceitar Jesus Cristo como Salvador, ele recebe o Espírito Santo. E que ele é sacerdote. Que são as obrigações de cristão. Que ele precisa crescer de leite a ser adulto. Ser cristão não é liberdade. Tem obrigações. Precisa ser convidado para celular. Celular primeiro, baixo, onde está explicado o que significa para ser cristão. A base de pecados,
a base de salvação, o que porque Jesus Cristo foi na cruz, é a vida depois da morte. Células mediar, que ensina mais, que ensina as frutas do Espírito Santo, que ensina a vida cristã, a oração, para o que? Para orar. E as células adultos, que ensinar tudo o que a Bíblia fala. No Antigo Testamento, até Apocalipse, explicar, responder para respostas. E não esqueci, depois infiel aceitar Jesus Cristo, que houve pastor, o ancião, o pessoas adultos na Cristo, que ele visita, ele vai falar de pecados na vida dele, ou dela, se ele usou drogas, adultério, relação sexual, pedofilia, aborto e muito mais. Ele precisa passar libertação. Infelizmente, essa falta em muitas igrejas. Está acompanhado de novo nascido, de novo convertido. É a responsabilidade de nós cristãos. Agora eu gostaria, para terminar, com os escritos do Antigo Testamento. Esdras 7, versos 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos, os seus direitos. E o apóstolo Paulo esteve bem capaz para ensinar os crentes no Novo Testamento, porque ele mesmo esteve uma escriba bem educado aos pés de Gamaliel, instruindo conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus. Está escrito no Atos 22, versos 3. Por isso, é a obrigação da igreja para ensinar a lei, a Torá e a vida cristã. Obrigado.